Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Para hoje eu decidi falar acerca de um tema, mais um dos temas entre aspas tabus, não é? A questão tabu, que é a sexualidade consciente e a sexualidade inconsciente. Eu sou dos poucos filósofos que eu conheço que trata a questão da sexualidade em termos filosóficos e éticos. Nomeadamente nessa questão do consciente e inconsciente, que também tem um pé na psicologia e outras abordagens em termos de conhecimento ou ciência. São temas que eu trato nestas minhas obras. Esta última obra, ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade. Tem na capa também Ego Inconsciente, Sistema de Sobrevivência e Reprodução da Espécie, Dança do Casalamento Humana, que é um tema que costuma chamar a atenção das pessoas, Relacionamentos, Consciência e Ética, e esta obra, Ensaios sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Esta obra aqui conto a fazer a sessão de lançamento na Biblioteca Municipal de Vagos, dia 29 de março, o último sábado de março, às 4h30 da tarde. Biblioteca Municipal de Vagos. Conto também depois de apresentar na Feira do Livro de Lisboa, Feira do Livro de Porto, Feira do Livro de Aveiro Ceder, o Festival PAN também. Então, sexualidade consciente e inconsciente. Nós temos que ter a noção que toda a formação do ego, digamos assim, do nosso ego, ele é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. E esse ego funciona com base, ele funciona muito de forma inconsciente, ele funciona com base no medo, não é? Para garantir a sobrevivência, as pessoas acabam por ter medo das coisas. E muitas vezes o medo de algo pode fazer com que uma pessoa se proteja desse algo, portanto tem prós e contras, digamos assim, mas é importante para o sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. O facto de uma pessoa ter medo do leão evita que uma pessoa se aproxime dele e que seja devorado por ele, digamos assim. Isto aí em termos básicos, primários e primitivos. E este sistema de sobrevivência e reprodução da espécie ele funciona de forma inconsciente, em boa parte, e tende a levar-nos para a busca de alimento, para a busca de beber água, não é? Para a busca de abrigo e para a busca do ato sexual para efeitos de reprodução. Digamos assim, não só para efeitos de produção, de sexualidade não é só produção, mas há um processo inconsciente que nos leva a fazer isso. Então ele está formatado com base no medo, na fuga, no medo da dor, no medo da morte, no medo da rejeição. A rejeição, por exemplo, dentro de uma tribo. Portanto, se eu fizer parte de uma tribo, é mais fácil eu sobreviver, entre aspas. Se eu for rejeitado pela tribo, é pior para a minha sobrevivência, é pior para a minha reprodução, em geral, digamos assim. O nosso ego funciona assim com base no medo e com base também no princípio do prazer, que é interessante que os prazeres mais básicos, primários e primitivos são aqueles que garantem a sobrevivência e a reprodução da espécie, que é comer e fazer sexo. Vão perceber? Comer, beber água, seja o que for. Até cagar dá, vontade, dá algum prazer, não é? Dá um alívio. Portanto, tudo aquilo que é importante para o sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, tudo que é importante para isso, nós acabamos de fazer de forma inconsciente. Portanto, e nós temos de compreender que muito da nossa sexualidade é uma mistura de consciente e inconsciente. A sexualidade mais consciente é eu quero prazer sexual, é eu desejo aquela pessoa em específico ou aquelas pessoas no sentido geral. E a parte inconsciente é o que é que eu tenho de fazer muitas vezes, o que é que eu acabo por fazer para chamar a atenção, para me destacar. É aí é que entra a competição sexual da dança do casalamento humano. Que é, as pessoas competem umas com as outras sem se aperceberem, muitas das vezes. Tentam exibir-se, tentam exibir poder, não é? Muitas vezes por trás uma pessoa que tenta um cargo político, um cargo de poder, ou tem um carro topo de gama para chamar a atenção, principalmente o macho da espécie, está uma sexualidade inconsciente. Está uma vontade inconsciente de chamar a atenção, dar nas vistas, se destacar, exibir poder. Porque a dança do acasalamento humano ela funciona muito com base na exibição de beleza e de poder. A exibição de beleza, em geral, as pessoas já cuidam, não é? Quando querem ir à caça, digamos assim, têm de cuidar da imagem, não é? Tem de ter a maquilhagem, seja o que for, tem de se pôr bonita, tem de ir cuidar da estética corporal sexualmente atraente, digamos assim. Muitas vezes por trás do exercício físico não está a cuidar da saúde, entre aspas. Muitas vezes está a criar um corpo ideal que se torne sexualmente atraente. E muitas vezes a pessoa, nessa busca desse corpo ideal sexualmente atraente, a pessoa até destrói a própria saúde. Portanto, nós temos que compreender todo um processo inconsciente que às vezes está por trás. Se uma pessoa for a estudar a fundo e a ver uma coisa leva a outra, outra leva a outra, outra leva a outra, nós podemos até compreender como é que, o que é que causa, mesmo de forma indireta, inconsciente e coletiva, a tão má distribuição da riqueza que existe no mundo. Não é? Muitas vezes as pessoas estão mais voltadas para um princípio da competição, com base na formação do ego, da sexualidade, o princípio da competição inconsciente, e não tanto com base no princípio da cooperação. Estão a perceber? Portanto, muito da nossa sexualidade, das escolhas que as pessoas fazem todos os dias, até o marketing usa muito as carências afetivas e sexuais das pessoas. Os stands de automóvel, muitas vezes aqueles encontros para mostrar carros, para mostras de carros, ao nome próprio não ocorre agora, estão lá mulheres sexualmente atraentes, ou potencialmente em termos sexuais e atraentes.
Porquê? Porque mexe com a sensação do homem de que ao levar o carro também leva a mulher. O que ao levar o carro, aquele carro está a ser eh, que está a ser publicitado por aquela mulher, digamos assim, atraente, vai conseguir uma mulher semelhante. Mexe sempre com o inconsciente e muitas das vezes com as frustrações afetivas e sexuais, neste caso mais dos homens, porque em geral é o público-alvo mais em termos de percentil. Portanto, nós temos que compreender que há uma sexualidade consciente e uma sexualidade inconsciente. Ou em termos, são dimensões sexuais que são afetivas, sexuais, são comportamentais, questões emocionais, como a sua, porque a dança do acasalamento humano, digamos assim, o princípio da competição, da exibição de beleza e de poder, de competir com os próprios pares. Acontece em vários enquadramentos. No reino animal é mais exibição de poder e de beleza no sentido mais básico, primário e primitivo. No ser humano torna-se mais abrangente e complexo. Muitas das escolhas que as pessoas fazem, às vezes ciúmes, quando chega alguém mais atraente, a pessoa começa a desenvolver ciúmes, começa a desenvolver inveja, não é? A pessoa andar com mulheres atraentes que estão a chamar muita atenção, a pessoa começou a olhar à volta a outras mulheres com muitos ciúmes daquilo, se um homem exibir poder, outros homens poderão ter ciúmes, a luta de galos, a luta de galinhas, como a pessoa costuma falar. Está à vontade de rir, mas é verdade. Até nos ginásios, em certos palcos, começa a haver puberdade, começa a haver mais a competição sexual. E às vezes leva-se para a vida toda. É um processo inconsciente. As pessoas não se apercebem que estão a desenvolver ciúmes, estão a desenvolver invejas, que estão a tentar prejudicar outra pessoa, estão a tentar destacar-se mais do que outra pessoa, que estão, às vezes, que até põem seios, ou compram um carro que não tem dinheiro para sustentar, ou estão a perceber coisas que as pessoas fazem que são movidas pela energia sexual, digamos assim, os impulsos sexuais e sexuais, de forma inconsciente, e a pessoa não se apercebe. E a pessoa acaba por projetar quase toda a realização na questão da sexualidade e da afetividade. E depois o que é que acaba por envolver esta busca de este alter ego que a pessoa cria? Porque para a dança do casalamento humano, digamos assim, a pessoa acaba por criar um alter ego, que é uma versão da pessoa que se torne mais sexualmente atraente. Isso envolve em termos, a questão da aparência, mas envolve muitas vezes uma questão de psique, onde reparar que na dança do engate, digamos assim, que no fundo também é uma dança de acasalamento, consciente e ou inconsciente, muitas vezes as pessoas já aldrabam para se tornarem mais sexualmente atraentes. Fingem que têm certos interesses que as outras pessoas também têm. É um jogo de fingimento, de máscaras, para se tornarem mais sexualmente atraentes. Para a outra pessoa gostar mais de si. Estão a perceber? Então é quase como quando a outra pessoa gostar mais de mim, eu gostaria mais de mim. O processo é inconsciente, porque o nosso ego está formatado numa tentativa de realização de fora para dentro. A comida que eu tenho de buscar está lá fora, não é? A bebida está lá fora, o abrigo está lá fora, a parceira sexual ou o parceiro sexual estão lá fora. Então uma pessoa acaba por formatar toda a sua consciência, ou a sua mente, com base numa tentativa de realização de fora para dentro. E aí também começa a haver uma falsa autoestima, um vazio interior. A pessoa cria a ilusão de quanto mais sexualmente atraente se tornar, mais autoestima tem, e isso é falso. Muitas vezes pressupõe um movimento contrário. A autoestima verdadeira é de dentro para fora e o sexualmente atraente, entre aspas, é de fora para dentro, né? O que os outros valorizam. Muitas vezes a pessoa nem gosta ou nem aprecia tanto aquilo que está a usar. Às vezes até passa frio na rua. Para despertar a libido, o sexo oposto ou do sexo desejado, para chamar a atenção. Às vezes a pessoa até passa frio na rua. Há pessoas que dizem que é o sacrifício em nome da beleza, mas no fundo vai-se a desconstruir e é o sacrifício entre aspas, às vezes até fica doente com isso. O sacrifício em nome de competir com as outras pessoas é inconsciente. O objetivo não é ser jogador e moralista, é ganhar consciência da realidade que as pessoas fazem isso. E é inconsciente. É competir com as outras pessoas, não é? A pessoa passa frio para competir com as outras pessoas, para se destacar em relação às outras pessoas, para chamar mais a atenção que as outras pessoas. Homens endividam-se a comprar carros que não têm dinheiro para sustentar, carros, motos, seja o que for, sem julgamento nem moralismo, é compreender o que as pessoas fazem. Porque sentem necessidade de ir à caça e de chamar mais a atenção, se destacar, de exibir beleza e exibir poder, é o glamour, estão a perceber? E isso é dança do casalamento humano inconsciente. E muitas vezes as pessoas prejudicam-se muito umas às outras. Entidades patronais que pagam mal aos colaboradores, seja o que for, todo esse tipo de coisas que envolvem má distribuição da riqueza e consciência social e política, seja o que for, está envolvida com uma sexualidade inconsciente que as pessoas não se apercebem. As pessoas muitas vezes estudam sexualidade. É só a parte da busca de prazer sexual, de amplificar o prazer sexual, de durar mais tempo no ato sexual, seja o que for, e não imaginam que a sexualidade também é todas estas competições mesquinhas, muitas vezes, que as pessoas têm umas com as outras, de tudo que envolve uns ciúmes, inveja, a necessidade de ter mais com o vizinho, mais com não sei quem, mais poder do que as pessoas estão ao lado, que envolve até
o próprio país tem mais poder, os países estão ao lado. Isso tem tudo a ver com a formação do ego e da sexualidade humana e que acontecem de forma inconsciente, as pessoas não se apercebem. E se quiserem aprofundar estas temáticas, por exemplo, tem a abordagem filosófica, a abordagem da ética e compreender porque é que muitos relacionamentos também não funcionam em condições. O percentil é muito elevado de relacionamentos tóxicos ou de muitas coisas tóxicas, realidades tóxicas nos relacionamentos. Estas duas obras, ensaio filosófico sobre a felicidade e sexualidade e ensaio sobre individualismo intelectual terapêutico, eu trato bastante estas questões, tanto para efeitos terapêuticos como para efeitos sociais e políticos. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital, tenho outros cursos online, tenho um curso, tenho 2 cursos, um curso para cada um destes livros também, que eu dou, cada aula eu dou a cada pessoa. Tenho outros livros publicados em formato de papel e em formato digital, estou no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, no YouTube, estou em diversas plataformas online. Se quiserem contribuir, se quiserem ser mecenas deste projeto, podem fazer doações para o MBWay que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Subscrevam, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar centralidade e crescimento ao canal. Eu dou consultas online para quem precisar ou quiser. E além dos cursos, portanto, deixa as referências na descrição do vídeo no YouTube. O meu e-mail é filipeferrecalhau@gmail.com. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Se acharem que ele possa ser importante para alguém, comentem, partilhem, enviem para essa pessoa para ajudar num processo de consciencialização filosófica deste tipo de conhecimento. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.